Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Instituto ProPM. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Uma alegria muito grande, né, Bianca? Muito grande, mais um episódio hoje super especial, como sempre, né? Sempre é muito especial, mas hoje estamos aqui com uma dupla fantástica aqui. Fantástica. Tem muito papo, né? Vamos bater papo. Você começa ou eu começo? Pode começar. Primeiras ladies. Estamos aqui com o tenente dentista PM Rafael, natural de São Paulo, cursou odontologia na Unesp de São José dos Campos, está especializando em cirurgia bucomaxilo, atua no centro odontológico e também em consultório particular e nas UPAs de Caraguatatuba, atualmente no 20º BPM de Caraguatatuba, é isso? Isso mesmo. Olha só. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Uma alegria muito grande, viu? Prazer. E estamos também com o tenente dentista PM, Félix. É isso? Félix. Isso mesmo. É isso aí. Natural de Campinas, casado, fez odontologia aqui pela Uninove aqui em São Paulo, especialista em radiologia. E trabalha também no Centro Odontológico agora, né? E também na Odontologia 24 Horas e da doutora Daniela Costa, é isso? Isso mesmo. É importante deixar claro aí, né? Um abraço, doutora Daniela, satisfação aí, viu? Olha, uma alegria muito grande, reforço novamente, quero agradecer o chefe do Centro Odontológico por ter participado, né, o Coronel Ogata, por ter autorizado aqui a presença de vocês, né? E para nós, já estivemos aqui, o Centro Odontológico já esteve aqui conosco. Já. Né, mas hoje está diferente, né? Está com uma energia diferente. Eu acho que o importante é essa história que vocês têm para contar, né? Que isso aqui é bacana, né? E nós vamos contar um pouquinho essas funções, claro, do dentista na Polícia Militar, mas vocês eram praça da Polícia Militar. Isso mesmo. Não é? Então vamos contar um pouquinho dessa história aí, para até passar para os nossos policiais, você que está nos vendo, você que tem assim a pretensão, né, de ser oficial da Polícia Militar, quer no quadro de oficiais, quer no quadro auxiliar de oficiais ou no quadro de saúde. Né? Que bacana, parabéns para vocês, uma história de superação, de desafios. Eu quero saber tudo isso daí detalhadamente. Porque claro, né? Todo esse início, né? é uma vitória, não é? Com certeza. Com a graça de Deus, né? Sim. Que é realmente muitos desafios. Eu acho que deve ser assim, né? Uma honra exercer duas profissões, né? Sim. Que aposto que amam. Sim. E ao mesmo tempo. Pois é, olha que legal. Ô, Félix, vamos começar aqui com o Félix, e depois a gente passa aqui pro Rafael. Como é que foi essa decisão aí? Conta um pouquinho da sua história. Primeiro dentista ou primeiro PM? O que aconteceu hoje? Muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui e participar do podcast. E vamos lá. Legal. Bom, essas duas profissões eram uma meta assim desde criança, eu almejava bastante ser policial, né? Sim. E inclusive sempre aquela coisa de menino, né? De ver a viatura passando, tal, de querer estar ali junto. E da parte de odontologia eu tenho uma historinha que eu sempre lembro e acho que é interessante, porque quando eu era bem pequenininho, eu estava com a minha mãe e ela foi conversar com uma senhora. Sim. E aí, eu era pequeno, eu estava segurando a mão, olhando para cima, né? E aí ela conversava com a senhora e a senhora mal respondia. E sempre quando ela ia responder, ela puxava o cabelo e respondia bem baixo, assim, tal. E aí aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, mas estranho, né? Uma criança não entendia. E aí eu puxava a mão da minha mãe e a minha mãe dava uma puxada, tipo... Peraí, moleque. Não interrompa. E aí depois eu doido para sair dali para minha mãe falar, mas o que acontece, mãe? Por que a mulher é assim, né? Ela falou, é porque ela não tem dente, porque a saúde bucal dela estava comprometida. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensando, falei, nossa, né? Como que é importante, né? E eu, sendo dentista, eu vou poder ajudar essas pessoas. Olha que bacana. E aí eu sempre quis ser dentista e policial. Começou assim. Mas não imaginava que seria que você poderia unir os dois, as né? duas coisas. Bacana. E antes de você ser oficial da Polícia Militar, né, no quadro de saúde, você era
Sargento, é isso? Eu era sargento, eu era Tá. primeiro sargento, estava atuando lá no centro odontológico mesmo, estava auxiliando nas especialidades lá. Uhum. Passei passei pelo setor de... As engasopadas. Não, não tem problema não. Fica tranquilo. Vamos lá. É, Eu passei pela seção de endodontia, né, onde faz o tratamento de canal. sim. Depois eu fui para a emergência, onde eu fiquei bastante tempo lá. Foi bem interessante a experiência, porque a emergência é bem específico, né? Assim, inespecífico, na verdade, porque cada Dinâmico, caso né? é um caso, é Dinâmico, dinâmico. E você sempre está com um dentista diferente, porque são plantonistas, né? Que todos os dentistas, eles revezam, né, nos plantões. Então, uma hora você está com um, outra hora você está com outro. Aí você vê um atua de uma forma, outro atua de outra forma. Não que esteja errado, né? Que faz parte, né? E é uma experiência bem interessante, assim. Gratificante. E depois eu passei na periodontia, né? E aí agora eu sou dentista. Isso aí. Então, voltando à minha pergunta inicial, primeiro ele era da PM. Continua na PM aí, agora no outro quadro. Mas né? no começo da carreira eu trabalhava no operacional. Né? Aê, tava lá com a Trabalhava gente lá, lá. amassando barro no operacional, né? Dando No tapa- 01 lá. Dando tapa na porta da viatura. Você trabalhou em que batalhão? Lá em Campinas eu trabalhei no 8º. Aí, foi a minha primeira unidade, hein? Primeira unidade, senhor. Como aspirante lá. Aí eu trabalhei no 35. Certo. Aí depois eu vim para São Paulo e aí fui para a escola de sargento, comecei a fazer Até que número vai? Depende do tamanho da região? Do batalhão? O batalhão, os números são em função da ordem de criação histórica, né? Então não é em função da região. Né? Não, mas por exemplo assim, ó, Campinas, na minha cabeça, tá? Hum. Campinas tem, sei lá, do 1 ao 40. Não, é que é pelo Do estado. Na minha cabeça era por região. Não, é pelo estado. Por exemplo, o 8º, por que é o 8º? O 8º do interior. Então foi o 8º batalhão criado, um batalhão histórico, desde a época da Revolução 32. E assim foi sucessivamente. Por isso que em Campinas nós temos o 8º e agora, mais recentemente, o 35º. Não é isso? E o 47. E o 47. Agora tem 3 Quando eu era aspirante, em 1988, sou aspirante em 87, eu fui estagiar lá em Campinas. Era só o 8º batalhão, pra você ter uma ideia. Então Campinas só tinha um batalhão. Agora tem 3 batalhões. Porque vai crescendo, vai se expandindo, né? Mas que bacana, hein? Natural de Campinas, trabalhou no 8º. Que trabalhei honra. lá. Aí tem a área certa de cada batalhão, né? Tem a área Eu certa. lembro quando eu pegava a ocorrência do Copom, aí eles falam a rua, essa rua é tal batalhão que atende. Porque ela é jornalista, trabalhava na É, televisão, eu lembro. entendeu? Isso eu lembro. Eu sei que cada um tem ali a sua área de rua atribuição. certa, Isso Não mesmo. sei como que dividem, mas... Mas estamos aí. E Rafael, como é que é? Conte aí um pouquinho da sua história também. Como é que foi essa evolução? Eu agradeço também pelo convite. Vem uma novela na nossa cabeça que a gente estava conversando ali fora, né? Estar aqui hoje falando o que acontece na minha vida hoje é uma honra. Graças a Deus. Eu entrei na polícia em 2005, direto no Corpo de Bombeiros. Na época fazia... O edital já era aberto especificamente para o Para o bombeiro, então bombeiro. você já marcava o xizinho lá no bombeiro. Ai, que legal. Aí você fez lá em Franco da Rocha já. Fui direto para Franco da Rocha, na época SEIB chamava, né? Atualmente ESB, Escola Superior de Bombeiros. Isso. Aí de lá fiz um ano de escola, não tenho contato nenhum com militar, mas eu trabalhava na época numa loja de informática e eu ficava o dia inteiro fazendo ficha das pessoas lá. Sim. Nossa, falei pra minha mãe, falei, caramba, como as pessoas aqui da cidade, já morando em Caraguá, querem ser policiais, eu não tenho nenhum militar na família, não conhecia nada, não entendia de nada. Aí minha mãe falou, por que você não faz? Eu falei, será que eu consigo trabalhar na praia aqui na frente de casa? Não tinha noção de que era o estado inteiro que eu ia disputar. Mas fui. Aí passei e fui me apaixonando pela rotina militar, pelo serviço, pela atividade e pela atividade do bombeiro. Aí trabalhei fiz escola em 2005, 2006 já fui para o 11º Grupamento de Bombeiros, que é o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, e fui trabalhar em São Sebastião. Tá. Aí lá eu fazia faculdade de Direito, trabalhava em São Sebastião e morava em Caraguá. Aí eu ficava, a escala do prontidão é 24 horas de serviço, 48 de folga. Então eu ficava 24, 48, fazia faculdade de Direito, mas a odontologia, a minha esposa é dentista civil, Uhum. e na verdade não foi uma influência dela, foi mais o serviço de resgate do bombeiro mesmo. Porque eu pegava trauma de face, aí quando eu dava entrada no hospital, chamavam o buco. Eu achava aquilo super legal, o buco maxilo.
Falei, caramba, não é o médico, é o bucomaxilo que chamam, então eu também posso, o dentista que mexe nisso? Mas como que eu vou conseguir fazer? Uhum. E a Unesp de São José dos Campos tinha um curso noturno, que extinguiram, mas na época existia o curso noturno. Falei, Que bom, legal, cara. faculdade pública, vou ter como fazer. E aí eu consegui matei estudar lá, passei no vestibular e trabalhando em São Sebastião. E aí, nisso, Aí- direito, Tchau. tchau. Na verdade, enquanto estava estudando, eu estava na faculdade de Direito, no Bombeiro, estudando para o vestibular. Sim. Tudo ao mesmo aqui. Tudo ao mesmo tempo. Faz tempo que eu não sei o que é fazer uma coisa só, E né? ainda tinha tempo pra namorar. Sim, lógico. Claro. Tá, E, viu? inclusive, essa época eu já estava com minha atual esposa. Faz 19 anos que nós estamos juntos. Parabéns. Aí passei no vestibular, então tranquei a faculdade de Direito no 3º ano e fui para a faculdade de Odontologia, mas tinha que ficar viajando 100 quilômetros, Caraguá, São José. Então aí eu consegui sair minha transferência de São Sebastião para Caraguá e foi o que eu consegui fazer, conciliar o bombeiro com a faculdade, fazer a faculdade à noite. Uhum. Troca de serviço, aquela vida maluca, mas deu certo. Que bem. Aí fiquei em Caraguá, aí me formei, atendia na folga, fazia curso, pós-graduação e continuei no bombeiro, no operacional. Sim. Aí fui para a escola de sargento em 2000 e fiquei lá em Caraguá até 2020. Fui para a escola de sargentos, volta para Franco da Rocha para fazer mais 6 meses de curso de bombeiro para sargentos, É o CBS. um CBS. Aí de lá eu classifiquei no 1º GB, que é a região central de São Paulo. Aí fiquei Vila Mariana, Jabaquara, Consolação e Sacomã. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, até para você, cidadão que está nos vendo, né? O Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo faz parte da Polícia Militar, né? Então, nós temos essas diferenciações, né? Então, o policial, como o caso do Rafael, ele prestou direto para o Corpo de Bombeiros. Teve Achei um edital maravilhoso. específico e foi lá para a Escola Superior de Achei Bombeiros, maravilhoso. que é lá em Franco da Rocha, que é a segunda, se não me engano, É a maior da América a Latina. maior do Hemisfério Sul. É maravilhoso. Maior escola do Hemisfério Sul. Segunda maior escola de bombeiros do mundo, né? Só perde, se não me engano, para Londres, que é um pouquinho maior. Mas para você ter uma ideia da complexidade que é a Escola Superior de Bombeiros lá. Então nós Mas hoje em dia não dá mais pra fazer isso. Dá, Dá se também. tiver edital específico. Edital específico. Ah, mas é raro ou não? Bom, às vezes tem. Mas se não tiver, por exemplo, você presta como soldado na Escola Superior de Soldados, em Pirituba, faz lá o período e depois faz E o curso de específico no adaptação. bombeiro. Né? E aí pode migrar, por exemplo, assim, fez o edital, tal, entrou, não sei o que, bombeiro. Pode migrar pra CP? Depois dos 2 anos, né? Porque o edital Porque tem... até aí eu entrei pra bombeiro, né? Eu quero CPM, como que faz? Não, mas faz parte da mesma instituição. Então, mas aí eles faz 2 anos, é ok. Sim, porque você faz 2 anos para cumprir o edital, na unidade que você está. Entendeu? Entendi. Então, você está no policiamento, você pode migrar para o bombeiro. Isso, Mas tem um banco de dados. Aí banco faz de o teste dados. físico, fica no banco de dados do bombeiro e publica a sua transferência. É. Aí vai Só pra que uma tem que unidade fazer uma operacional. especialização lá. Tem que fazer, eu imaginei, tem que fazer sim. Lá na Escola Superior de Bombeiros. Para os cabos soldados chama CBCS, que acredito que agora são 4 meses. Isso. Para os sargentos são 6 meses. Mas pode, tanto a infantaria ir para o bombeiro, faz isso, ou o bombeiro, que está trabalhando no bombeiro, agora quer ir para a infantaria, ele só é transferido. Ou vai para o choque, ou vai para a cavalaria, É. ou vai para a aviação, ou vai para a rodoviária. Isso é possível ser feito, né? Sim. No estado de São Paulo, tá? Aqui, Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, quem é bombeiro não pode ir para a polícia, porque são unidades quiser ir. separadas. Não tem que Mas ter é prestar bombeiro. concurso. Tem que prestar concurso. O Não é? entrevistado pode fazer pergunta também? Pode, claro que pode. Na escola de bombeiros já tem aula de policiamento, porque quando sai do bombeiro e vai para o policiamento não existe um curso de adaptação. Né? Tem, quando faz a escola inteira lá, como foi o meu caso, desde o primeiro dia, eu fiz o básico inteiro lá. Então tem procedimento operacional padrão, tem aula de tiro, tem direito administrativo, tem tudo. toda a grade curricular que tem o aluno em Pirituba, em outros centros descentralizados, né, de ensino, tem dentro de Franco da Rocha. Aí depois, quando vai para a parte específica, que sim, todas as especializações do bombeiro são feitas lá. Uhum. Salvamento terrestre, mergulho, salvamento em altura, estrutura colapsada, mata, veicular, todos são feitos lá. Então aí, você tem o curso de especialização para cabos soldados, o CBS que é para sargento e o CBO que é para oficial. Para oficiais. Entendeu? Entendi. Para ser bombeiro. Né? Deve ser demais, né? E aí, como é que foi a já mudança faz de chave aí? pensar. Vamos Muito decidir. Vocês decidiram, então, fazer a faculdade, né? Esse desafio, como é que é? Como é que foi? Porque
eu não digo que é difícil e não é impossível. Não é impossível. Mas exige aí uma capacidade de perseverança de cada um de nós, né? Então, a história que vocês têm para contar aqui, agora eu quero ouvi-los, né, é muito importante para o policial que está nos vendo ali, ó. Entendeu? Vocês têm uma história de vida para contar. Isso que é bonito. Vamos lá, Félix, fala um pouquinho. Vamos lá. Bom, começou quando eu entrei na polícia, que eu trabalhava de telefonista. Na época tinha um auxílio alista, 102, e trabalhava lá... Mas isso antes da polícia? Antes da polícia. Ah, tá. Atendendo as ligações, e você terminava de desligar, deve ser igual o Copom. Você desliga já, Termina já cai a outra. E eu ganhava um salário mínimo. E na época, o salário mínimo era R$325. 325, lembro, em 2000, mais ou menos. E aí, na polícia, que já era meu sonho entrar, a gente entrava como aluno, né? Aluno, soldado, era a graduação, né? Hoje você já entra como soldado. Você faz o curso de soldado, mas você não é a graduação aluno soldado. Não tem mais. Mas isso aí, quando eu fui, era soldado. Então, eu tinha um salário menor. E aí, eu ia ter um salário em torno de R$600. Aí, já era um sonho a se realizar. E eu falei, nossa, já brilhou, né? Vou dobrar o meu salário. E aí, quando a gente... Que ano que foi isso aí? Em 2000. 2000. Aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu lembro que a gente estava em forma lá e chegou o sargento e falou, pô, mas vocês são sortudos, hein, recrutas? Agora não vai ter mais aluno soldado, vocês já estão sendo promovidos, vocês são soldados. E o salário, 1.200. Quadriplicou. O olho, ó, brilhando. Aí eu fiquei 10 anos trabalhando como soldado, né, no atendimento de ocorrência. E gostava muito, estava realizado, estava fazendo o que eu gostava e tal. Mas aí, estava satisfatório. Né? Félix, aproveitando esse gancho aí, até para o novinho que está nos assistindo aí, né? A questão do planejamento financeiro, que é super importante, né? Então, às vezes a gente começa a nossa carreira, né? Quadriplicou, tal, né? Mas a sua experiência, né? E aí tem que manter esse regramento para fazer o pezinho de meia, a sua poupança, né? Isso é fundamental. Porque às vezes o cara começa a carreira e já se descabela, assim, entendeu? E aí se prejudica na questão financeira. Exatamente. Essa é uma máxima, né, que a gente tem, que quando o policial entra, ele, soldado novo, aí ele compra o Ray-Ban, financia, tem um salário fixo ali, né, estável e tal, financia um carrão e começa a se endividar e descontrolar financeiramente, né, e é difícil de depois entrar nos eixos. Tem que ter um controle para poder viver bem, que é o suficiente, mas tem que buscar melhorar, né, porque... fica mais fácil, né? E através do estudo a gente consegue ter uma transformação. E aí, então, você terminou a escola de soldados, se formou em 2001. 2001. Aí em 2009... Eu fiz em Pirituba. Fiz em Campinas, lá no oitavo. Eu tinha a escola lá no oitavo. Aí, em 2010, com 10 anos de polícia, aí eu decidi que precisava melhorar. Precisava melhorar. Eu acho que eu demorei um pouquinho para... Mas é porque eu estava vibrando ali e tal, mas... Bacana. Mas eu recomendo que não espere 10 anos para procurar melhorar. Tem que entrar e já... Estudar, né? Estudar, porque transforma. Aí com 10 anos, eu comecei a estudar para prestar para o Barro Branco, para oficial, da academia, né? CFO. E na época você fazia a prova do Enem e contava como ponto para entrar para o Barro Branco, né? E aí não deu para entrar na primeira vez, bateu na trave. Só que aí, com a nota do Enem, eu me inscrevi para o ProUni, aquele programa de bolsas, né? Sim. Até porque eu já tinha procurado fazer odontologia, mas na época era mais caro ainda do que hoje, né? Que ainda não é um curso barato, né? Mas não tinha condição para fazer, por causa do salário, aí família e tal. Então é aquela que fica meio regrado, né? E, quer dizer, talvez desse, né? A gente tem que procurar alternativas, né? Que é financiamento, essas coisas, né? Mas, enfim, eu fui levando aquela vidinha ali e tal.
regrada. E aí, com 10 anos, eu, com a nota repetindo, né, com a nota do Enem, eu consegui a bolsa do ProUni. Que bacana. Integral, para fazer odontologia. E eu também passei no curso de sargento. Não deu certo a academia, mas já prestei era a mesma coisa praticamente, né, que a gente estava estudando ali, já estava no pique. Prestei para sargento e fui para a escola de sargento. Quando eu estava na escola de sargento, que era aqui em São Paulo, eu comecei a fazer a faculdade de odontologia aqui em São Paulo, na Uninove. Então, aí eu fiquei conciliando escola de sargento durante o dia, ralando e tal. E à noite eu ia para a faculdade. Sim. Aí depois eu tive que, até a intenção de ir para sargento, é porque eu já tinha sido promovido a cabo antes, né? Sim. E aí eu gostei demais da função de cabo, porque lá no Cabo interior... é cabo, né, meu? Cabo é cabo. Cabo é cabo, né? Pô? Porra, É só demais. bosta, né? Não, o cabo manda pra caramba. Manda pra caramba. Bom, é verdade? São É os verdade. 3 Cs da polícia, né? É, O cabo, porque- capitão, coronel, É. né? São os que mandam, o resto... Eu só ando com gente assim, ó. Mas que bacana, cara. E aí eu fiquei como supervisor, fazia a função de sargento, porque no interior, naquela época, tinha muita falta de sargento, né? E aí o cabão virava o sargento, e aí eu ficava de supervisor. Aí eu falei, pô, eu vou pra escola de sargento, porque aí eu vou ser supervisor mesmo, né? Real oficial. Aí eu fui para a escola de sargento, só que depois eu não pude trabalhar na rua como operacional, porque eu estava fazendo a escola de sargento. E aí o horário não batia muito, aí eu tive que trabalhar no administrativo, mas também foi uma grande experiência e tal. Depois eu me formei, aí eu acabei conseguindo ir para o Como sargento, você voltou pro 8º? Não. Não. Aí eu trabalhei no 7º Batalhão. Aqui na região administrativo. central. Trabalhei Central. como aspirante lá também. Coincidência. Esse- Lá na Angélica, né? E aí depois eu consegui ir para o Ceodonte como sargento, trabalhei como auxiliar lá, e aí foi muito bacana a experiência. E de auxiliar, aí eu passei no concurso para dentista. Parabéns. Obrigado. Estou grato. Depois nós vamos comentar um pouquinho mais essa sua experiência de vocês dois, né? Na área de odontológica aqui na PM, né? E aí, Rafael, conta também a sua história, como é que começou? Você começou lá em Franco da Rocha, né? Isso, aí fui seguindo no bombeiro, caí no bombeiro, fiz quase todas as especializações do bombeiro. Tô vendo aí, ó. Eu gostava do Mergulho, resgate, terrestre, salvamento terrestre. breque. Eu gostava bastante porque o bombeiro, a gente, do mesmo jeito que está aqui conversando, de repente toca, você não sabe o que vai acontecer. Então é um efetivo muito especializado. Como a polícia tem pessoas altamente especializadas. Sim. Então no Corpo de Bombeiros também tem ocorrências muito específicas e a responsabilidade é muito grande. Você se formou quando? Na polícia? 2005. Sim, lá, 2005. Então, deixa eu ver. Você já estava no bombeiro em 2007, quando teve o problema do buraco do metrô aqui. Sim, sim. Você estava aqui em São Paulo? Não, estava lá no 11º. Tá. A experiência do buraco do metrô aqui, o meu primeiro comandante lá era o comandante aqui na época e ele contou tudo pra gente também, mas eu trabalhava já lá em São Sebastião. Sim. Você trabalhou no GBMAR, não? Não, no 11º, o grupamento de bombeiro. É sempre o terrestre, né? Porque tem uma diferença. Isso, pergunta aí. GBMAR. GBMAR é o grupamento de bombeiros marítimo. Ai, que chique. Ele é responsável por toda a parte aquática, divisa com o Paraná até divisa com o Rio de Janeiro. É a Mas costa inteira do estado de Só São Paulo. atende mar. Só mar. Amei, Só mar. amei. É o São negócio especializados lá nisso. de Los Angeles, não tem aqueles negócios lá? Então, amei. isso aí. Exatamente. E, por exemplo, o Caraguá tem as duas unidades, porque tem o GBMAR para fazer a proteção do salvamento marítimo e tem o pessoal do resgate e incêndio para o acidente de trânsito, para o serviço de resgate em si, Que não Eu seria do que é mar. outra unidade. que não é subordinado ao GBMAR. Entendeu a diferença? São Eu super diferentes. seria do Março. Então, Nossa, amei. a sede do GBMAR fica no Guarujá. Vamos trazer alguém aqui. Ele traz. Que fica aqui, que atende, como ele falou, do Paraná ao Rio de Rio Janeiro. de Janeiro. Mas só mar. E os GBs, né? Que são os grupamentos de bombeiros, que atende a parte terrestre, como ele falou. Aí lá Então trabalhei você trabalhava lá no 11º. 11º. Tá. Até 2020, fui para a escola de sargento, voltei para Franco da Rocha, de lá classifiquei aqui no primeiro grupamento de bombeiros, que é a zona central de São Paulo. Ah, no fiquei. primeiro? No primeiro. Isso, o primeiro, a sede é no Cambuci
Mas aí distribuem os postos, eu fiquei Consolação, Vila Mariana, Jabaquara e Sacomã, que é o segundo sub-GB. Lá na Santa Cruz é o quarto GB, né? Quarto GB. Quarto. Não, Santa Cruz, da Estação Santa Cruz é o primeiro. É o que era primeiro. o antigo quarto GI. Era o antigo quarto GI. Isso, é o primeiro, é a sede do segundo sub-GB, onde tem o Museu do Corpo de Bombeiros. Isso, né? é lá. Isso, lá é. É a Agora, Vila o Mariana. primeiro GB é lá na Vila Mariana. Isso. Aí E trabalhei lá lá até abrir o no concurso. Cambuci, lá onde era o GBS, né? GBS. Antigo GBS. Lá é a sede. Lá é o que fica o comandante do primeiro GB. Mas então lá na Vila Mariana, É lá um na Santa sub-GB, Cruz... como se um fosse sub-GB. companhia. Entendi. Isso. Tá. É o sub-GB. Lá fica um capitão e os tenentes. Entendi. Só para fazer essa analogia, né? Então, um GB é equivalente a um batalhão. Um grupamento de bombeiros é equivalente a um batalhão. Um sub-GB é equivalente a uma companhia. Então, por isso que você está fazendo Exatamente. confusão, porque na minha época era o quarto GI. Quarto GI. Tem placas ainda escrito Tem lá, quarto quarto GI. GI, E exatamente. fica o museu do bombeiro lá. É, É o da Domingos de Moraes. Aqui perto. pertinho, do lado, É. no metrô Santa Cruz. Metrô Santa Cruz. Pertinho. Aí fiquei até abrir o concurso. Trabalhava na época, eu estava na Consolação, Jabaquara, fica um pouco em cada um. E abriu esse concurso do quadro de oficiais de saúde. Tá, mas quando você fez a faculdade de odontologia, você falou que você fez lá em São Sebastião. São não? José. São José dos dos Campos. Isso. E trabalhava em São Sebastião. Em Caraguá. Para uma viagem, hein? Eram 100 quilômetros. Não é? Daqui, Deu certo. daqui a gente extrai uma mensagem muito importante que vocês estão passando, né? Que os desafios existem para serem superados, né? Sim. Então vocês estão mostrando aqui para a gente realmente que a perseverança é fundamental dentro desse processo. É um objetivo, né? A minha cabeça funcionava assim, o tempo vai passar de qualquer forma. Tem interstícios para concursos internos dentro da polícia. Então, eu cheguei soldado, tem interstício para eu tentar ser cabo. Falei, então, vou fazer uma faculdade. Vou fazer faculdade de Direito porque eu gostava. Então, o que tem próximo aqui de onde eu trabalho? Eu não vou ficar parado, vou fazer uma faculdade. Aí, isso foi pegando o gosto pelo resgate e o interesse pela bucomaxilo, mas na época, eu não tinha condição de pagar uma faculdade. Então, eu falei, minha única saída é passar numa pública. Então, é USP ou Unesp. Então, a USP, na época, era a inscrição da FUVEST, a FUVEST, o Barro Branco era da FUVEST. Uhum. Então, não permitia duas opções. Quem se inscrevia para a Academia do Barro Branco não poderia se inscrever para outro curso. E foi até a última vez que eu prestei para a Academia do Barro Branco. E aí eu entendi, eu falei assim, nossa, Deus está me mostrando que não é a hora, porque eu não passei na Academia do Barro Branco e entrei em 5º lugar na Unesp, estudando da mesma forma, né? Então, eu já estava com a minha atual esposa, ela falou assim, chega, não quero um marido de cursinho não, namorado de cursinho, você vai fazer essa daí. Se matricula, chega disso. Falei, vai, agora você vai. Aí fui para odontologia e me apaixonei por tudo que aprendia lá, né? E conseguia conciliar, então tudo vai dando certo. É um desafio, né? Eu quero deixar aqui também um beijo, um abraço para minha prima, a doutora Tailane, né, que é professora de odontologia lá em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, né, pós-doutora nessa área, especialista, apaixonada por odontologia. Beijo aí, Tailane, um beijão para você. E para Ticiane também, que é dentista, as duas dentistas. Então, os meus primos, um é advogado e os outros dois são dentistas, né? E tem uma outra história, um primo meu era advogado, virou a mesa, hoje é médico, né, otorrino. Que legal, depois de 4 anos e 5 anos de advogado. Então, mas a gente tem que procurar, né? procurar aquilo Sim. que a gente Realmente. que tem a vocação, né? Exato. E se Realmente puder vai conciliar as fazer duas feliz, né? coisas, antes, Sim. melhor ainda, né? Exatamente. Sim. E quais foram os principais desafios que vocês tiveram dentro dessa trajetória? Bom, em 2010, quando se apega às datas, né? Sim, claro. Quando eu estava fazendo a escola de sargento e aí eu comecei a fazer a odontologia, foi bem desafiador, porque a escola, o curso de formação é puxado, né? E à noite, enquanto eu ia para a faculdade, os outros colegas, eles estavam estudando para as provas que iam ter no outro dia do curso. E eu tinha que estudar odontologia, tinha que estudar para as provas. E eu não fiquei nos primeiros colocados do curso de sargento, né? Porque não dava, né? Mas tinha que estudar também para a escola de sargento. Mas valeu a pena. Você foi pro 7º? Eles foram promovidos primeiro que eu, a subtenentes, né? Porque estavam melhor colocados no curso. Mas, né? Valeu a pena. Olha que mensagem bacana, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Faria tudo de novo, Faria né? tudo de novo. E você, qual foi os principais desafios aí
que você Acho que superou? é conciliar isso tudo ao mesmo tempo, né? A ânsia por buscar pessoalmente a ascensão profissional. Então, soldado, cabo, e aí eu tenho 2 filhos pequenininhos e Questão da pesava família. muito. Nossa, eu vou fazer uma escola de sargento. Quem é do interior sabe que vai ter que vir para a capital e ficar um tempo na capital. Então, isso pesa, mas é em prol da própria família. Então, você decide ir. E a odontologia, como que eu vou conseguir a odontologia? Então, pessoalmente, você quer crescer, quer crescer, quer crescer. Quem subir um degrauzinho de cada vez. Mas a questão familiar, estar sempre longe e quando está próximo, você precisa estudar para várias provas que você vai ter, mas tem que dar atenção para quem não te viu a semana inteira. Então, para mim, o maior desafio foi conseguir conciliar e administrar isso tudo. Essa época do próprio concurso, o bombeiro aqui em São Paulo é uma dinâmica totalmente diferente do bombeiro do interior. Então, aqui, hoje, quando eu atendo, essa é a parte que a odontologia no centro odontológico brilhou meus olhos por não conhecer essa parte, né? Quando eu atendo o inativo, atendo o operacional, O veterano, né? o veterano. Exatamente, eu vivi isso. E a dinâmica do bombeiro aqui, principalmente as unidades de resgate, e depende da região, os próprios caminhões de incêndio, né? É uma ocorrência atrás da outra, uma ocorrência atrás da outra. Então, eu passava isso do dia inteiro. Se tomei café, sorte, você não volta pro quartel, é só no outro dia que você volta hiper cansado. Então, aí eu atendo o militar ali, e aí eu vou falar pra ele, poxa, quantas vezes você escovou o dente hoje? Eu sei que não teve como ele nem comer, porque a dinâmica é muito intensa. Então, isso fez com que eu gostasse mais ainda do que eu faço por ter a empatia de... Eu já estive do outro lado, sabe? Já estive do outro lado na dificuldade do Patrulheiro. do patrulheiro, do bombeiro, da ocorrência, e você dá Cobom, viatura de regresso, anote uma nova. E vai de novo, só anota e é assim. Amo assim. esses termos. É o término e início, não é isso? Isso, É? término e início. E é assim. Término e início. Então, na hora que o militar senta ali na cadeira do centro de especialidade, da UIS, onde eu trabalho agora, é uma honra, é um orgulho. O veterano, o inativo, é porque ele sobreviveu aos 30 anos de polícia. Não viveu, ele sobreviveu aos 30 anos. Ele passou isso, várias noites sem dormir e todas as dificuldades que eu tive de dormir pouco e chegar em casa fingindo que dormiu muito, porque você tem que estar bem para as pessoas que te amam, que estão te esperando, né? Então, isso é o que eu acho que a polícia é apaixonante. A dinâmica, eu que gosto muito da polícia, essa dinâmica é apaixonante. Você chegar na sua casa e fingir que você dormiu a noite inteira, uma vida em paz. E mal sabem, às vezes, que nem teve essa noite, né? Mas você fez o que você gosta e agora é a hora dos que te amam, você cuidar deles. Bacana, hein? E o paciente policial militar, ele é diferente do civil. Por quê? Ele tem algumas características diferentes. Legal, fala aí. Por quê? Hoje em dia, com essa vida, corrida e tal, todo mundo tem uma vida estressante, corrida, várias responsabilidades e tal. Mas eu vejo que, por exemplo, a questão do bruxismo, que é uma coisa que é muito característico do estresse, de uma vida, né, corrida e tal. E aí a gente vê que no policial militar é mais marcante a questão do bruxismo. Explica aí para quem não Bruxismo. Conhece o que é bruxismo. Tem alguma coisa a ver com bruxa? Não, né? Não tem a ver com bruxa. Não, mas... Faz brincadeiras aqui pra gente captar a atenção da turma, né? Mas tem a ver com bruxismo, com bruxa também. É porque a tensão dos dentes ficam moendo, não é isso? É, porque a figura da bruxa, ela aperta o dente, range os dentes, que é o tal do bruxismo. Com esse ranger dos dentes, a gente acaba desgastando os dentes. E quando a gente desgasta os dentes, nosso queixo fica mais pra frente, fica mais proeminente. Tá aí, bruxismo. Então é a figura da bruxa. Mas a gente só faz isso dormindo. Não. Porque pra mim, bruxismo, muita gente usa até plaquinha pra dormir. Pra dormir. Então, na minha cabeça, eu achei que era só à noite. E causa uma série de patologias, né? Enxaqueca, né? Tem vários. Na verdade, o bruxismo, tem 2 tipos de bruxismo. O bruxismo cêntrico e o bruxismo excêntrico. O bruxismo cêntrico é o apertamento. Só da pessoa apertar... Chiclete toda hora. Estraga? É Às vezes, um hábito parafuncional, a gente chama chiclete. É. Apertar os dentes é o bruxismo cêntrico. E quando range
Aí a gente chama de bruxismo excêntrico. Mas aí desgasta muito a longo prazo, né? Desgasta e depende. Às vezes não é tão ao longo prazo. Desgasta, quebra E aí se desgasta quebra põe a resina? cervical dos dentes, Aham. a base ele vai dos continuar dentes. quebrando. Fica quebrada por causa do bruxismo também. A gente Olha chama só. de abifração. Imagina vendo? também que deve dar dor É, aqui, por isso A que musculatura. a musculatura Fica- fica excessiva, né? Sim. Às vezes tem... eu tive... não sei, tratei já, mas um pouquinho de bruxismo, né? Até eu fiz um tratamento com... Aí você entrou na estatística, então. PM que tem Como é o nome? Não é... bom, começa com B, termina com X, é outro nome. ATM, Não, o que Sei tem que... lá. A agulhada que a gente tem que tomar aqui. anestesia. Não, é o Botox mesmo. Tem que tocar, botar o Botox aí pra dar uma Botox pra dar uma segurada. Aí, mas relaxada. aí é É. patológico, entendeu? É, não é de estética, né? Pra justamente dar Deixa uma, mais firme a uma musculatura. aliviada, né? Uma aliviada. E é realmente, a longo prazo, isso, ou até médio prazo, isso complica, né? E a gente pensa que é raro e não é, né? Não é? Não, é super comum. Não. Na verdade, eu até costumo dizer que o bruxismo ele vem parte de um hábito de desconhecimento e um hábito que é ruim, que é errado, né? Que a gente tem uma posição que a gente chama posição de repouso da nossa Mandíbula. mandíbula, posição de repouso. E essa posição de repouso, ela não é com os dentes encostados. É com os dentes ligeiramente desencostados, tipo 3 milímetros de... Rapaz, eu Para que pensei agora que eu eu vou ficar ficava com a boca reparando aberta. Mas é bom, vai tem que reparar. agora. Aí, Só que muito por desconhecimento, a gente acaba ficando com a gente chama de intercuspidação máxima, quando a gente fica com os dentes encostados, que é errado. Na verdade, a gente nunca deveria ficar nessa intercuspidação máxima. Porque até quando a gente está comendo, a gente tem um alimento entre os dentes e os dentes não encostam. Então por que vai encostar? Então, porque em repouso, você está encostando. E a Porque acho que a gente faz força, né, quando encosta. Exatamente, porque posição de repouso é quando a musculatura está em repouso. E quando os dentes estão encostados, a gente não está com a musculatura em repouso, a gente está com o músculo contraído. E isso acaba causando uma hipertrofia muscular. entendi. E desgasta os dentes, acaba fraturando a base dos dentes, né, que a gente chama de abifração. E essa tensão vira um hábito. E à noite, o bruxismo noturno, muitas vezes é reflexo desse hábito diurno. Só que você já está com o dentinho encostado. Aí quando você está tenso, você faz mais força. À noite, é lógico, tem casos e casos. Tem pessoas que só têm o hábito noturno, né? Pode acontecer. E é lógico que é estresse, então é multidisciplinar, né? O tratamento. E aí a plaquinha impede de encostar, é isso? A plaquinha, ela impede de Desgastar. desgastar o dente. Ah, de Desgastar. dizer. Mas aí você está encostando na plaquinha. O ruim é que quando você tira a plaquinha, você vai estar acostumado a estar encostando. Aí você tira a plaquinha e vai encostar os dentes de novo. Mas é lógico, a plaquinha é muito importante, mas não é um tratamento. Não é um E qual tratamento, que é o tratamento? definitivo. Qual que é o tratamento, então, para bruxismo? Fazer atividade física. Tá Viu Tá só? me zoando. Jura por Deus. Começa Tá vendo? por aí. Tudo cai nisso. Sai daí, vamos puxar ferro, vamos correr, vamos andar um pouquinho, caminhar na praia. Hoje tem muitas terapias para bruxismo, né? Agulhamento, e faz choquinho, e psicólogo, se de repente é uma hiperatividade, uma ansiedade. Ansiedade. Tá vendo? Multidisciplinar o negócio. É multidisciplinar. Indignada. É. Dentista sozinho não trata bruxismo. Escuta, e como é que foi assim a experiência de vocês, né? Depois que passou no concurso, assim, como é que a tropa passou a olhar vocês? Como é que foi essa história, né? Porque, pô, é uma vitória, a família, né? É um negócio bacana demais, né? Quando eu soube disso aqui, eu falei, tem que chamar os meninos para falar com a gente, porque é uma história para contar, é um testemunho que vocês estão dando, né? De incentivo aí para quem é praça, né? Sim. Ou mesmo para quem é oficial, viu? Porque tem vários colegas que eram do quadro de oficiais e prestaram concurso para o quadro de saúde. Tem várias histórias. Tem que ficar ligado aí nos concursos, né? Não, mas é o que eu tô falando. O cara, ele era tenente, fez odontologia e prestou. E passou a ser tenente, né? Só que não tem o rebaixamento. Já era primeiro tenente e continua, né? Entendeu? Não vai ser como... Não vai voltar a ser segundo tenente. Tenente é só o primeiro e segundo?
segundo tenente primeiro e depois primeiro tenente. Entendeu? Não. Não? Olha aqui a estrela. Inicia aqui. segundo Dá um tenente. close aí, Felipe. Aqui. Aí, tá vendo aqui, ó? Ó. A estrela tá sempre do lado esquerdo. Ah, Estrela esquerdo. tá. Entendeu? E tem gente que põe estrela lá direito. Tá Tá bom, vendo? né? Puxa a orelha da turma. Você sabe que um dia eu prendi um cara? É verdade. Na Estação da Luz, Amo essas histórias. que tava usando uma farda pirata. Mentira. Aí- é verdade? Comprou no Mercado Livre. Não, naquela época não existia nada Mas as disso. pessoas já faziam isso, gente. Porra! Claro! Ave Maria. Eu prendi o cara lá, meu. Mas você tava de. Por quê? Mas você tava atuando ou você Sim, tava no paisana? policiamento. Ah, você tava atuando. É, atuando, é. Mas o que aconteceu? Ele prestou continência com a mão esquerda. Fala pra quê? Volta ali. Sabe que você passa despercebido, né? Ele prestou continência com a mão Ah, esquerda. pra que ele vai fazer isso? Ele que se entregou, gente. Se entregou, né? Aí depois fomos ver, aí depois tava mal jambrado, né, tal. Mas naquela eu não tava com atenção nele. Mas e aí, Eu não tava com atenção nele. Tava Chamou atenção a outra atenção. coisa. Aí o cara prestou continência com a mão esquerda, vamos lá catando grampeão o cara. mas aí a voz de prisão é do quê? O que ele Ah. tá cometendo? Falsidade ideológica, uso indevido de fardamento, tem tudo isso aí previsto na legislação penal e processual penal militar, inclusive. Porque o Nossa, uso na da cadeia, farda viu? é privativo do militar. Ponto. Ninguém pode usar farda se não é. Lógico. Entendeu? Até por questão de cometimento de crimes, etc e tal. Mas, E fora isso, vocês têm um documento. sim. Mas nós estamos falando da Funcional. estrela. Então, como que você identifica se ele é segundo tenente ou primeiro tenente? A estrela tem que estar do lado esquerdo. Então, mas quantas estrelas ele tem? Uma ou duas tem que ter. Então, mas ali tem. Uma. Então ele é segundo tenente. Mas não deveria, assim, deveria ter uma estrela, um primeiro tenente. A polícia também faz coisas pra confundir a gente. É, É o Não inverso, né? Gente, o É o raciocínio inverso. é dois. mas não é, ao contrário. E se tiver mais uma estrela, aí é primeiro tenente. Então, mas aí é só primeiro e segundo, não tem terceiro, tenente. Não, quarto. não. Sargento já tem, ó. Ele era primeiro. Primeiro sargento. Então explica pra ela aí como é que é a graduação de praça. Ai, gente, olha. Não, ele vai explicar. Explica aí. Você entra soldado de segunda classe, depois soldado primeira classe, aí vai para cabo, aí depois é terceiro sargento, depois você vai para segundo sargento e depois para primeiro sargento. E Aí a depois pessoa- o coronel das praças, que é o. Aí a pessoa Subtenente. Subtenente. Aí a pessoa civil. Importantíssimo. Gente, pra quê? Chama do seu guarda que tá tudo certo. Alguém avisa aí a polícia, vamos Ô, facilitar sargento, isso. chama o É. sargento. É, Vamos sargento. facilitar essas nomenclaturas. Não, e na rua todo mundo é seu guarda. Se tá no patrulhamento lá, É. o cara é coronel. Ó, aconteceu comigo. Ô, seu guarda. É seu guarda. Seu guarda é um negócio. E por que seu guarda? Isso daí, seu guarda é da época do vigilante. Aquela época era guarda. É, guarda civil. É, Que tinha 3 polícias. Né? Tinha a guarda civil, a polícia civil e a força pública. tudo guarda. Era tudo E não guarda. precisa nem falar o seu guarda, né? A mão amiga, A né? que mão gente amiga vê. já Só resolve, vê né? a pessoa fazendo assim. Pronto, já tem. Já Já Às chamou. vezes- saber. Mãozinha. Mas é interessante, sabe? Entender o que é posto, o que é graduação. Isso é legal. Mas saber. olha, né, dá uma travada aqui na cabeça, viu? É muito, muito detalhezinho. É. Muito específico, né? Mas é bacana. É. Então, aqui, ó, lado esquerdo, tudo é honraria. Então, medalha, PMzito, que é tudo do lado da emoção. Que Lado direito, tudo que é razão. Então, tá vendo aqui? Curso, nome. nome, breveto. chique demais. Então, tudo que é do lado direito é formação ou especialização, razão. Tudo Pessoal que é do da- lado esquerdo é O honraria, pessoal deve chegar, emoção. o pessoal deve chegar, os outros guardas, tá, pra conversar, deve ficar tudo assim, ó. É. Só olhando os brochezinhos, né? Deixa eu ver com quem que eu tô falando. Mas sabe que é uma coisa... No operacional é facinho de identificar. Chegava em ocorrência com mistura de guarnições, assim, você sabe... Eu preciso de um cara para uma ocorrência de um poço, por exemplo. Aí você procura... Nunca vi na vida. É. Você procura, ele tem o brevet do salvamento terrestre, que eu sei que o cara aprendeu aquilo. Estrutura É, colapsada. então eu vou chamar ele para me ajudar. Nunca É. vi na vida, não sei nem quem é. É, porque tem os negócios aqui. Entendeu? Por exemplo, ó, o pezinho de pato dele lá, ó. É, esse é de mergulhador, Não tem limite. esse salvamento terrestre e É. resgate. Como assim limite? Limite. De Limite do cursos? Não, você tem os interstícios, né? O regulamento de uniforme é que permite colocar só 3 na farda. Aí você escolhe os 3 que você só cóloca. pode É, só 3. Senão É. virar Natal, não dá, né? Não virar de Natal.
Entendeu? Aí você vai escolher os 3 mais tops, né? Escolhe os 3. Os que mais assustam, né? É legal. Então, como é que foi essa percepção, né? Como que vocês sentiram isso daí? Tanto no quartel, né? Claro que a família é indispensável, né? Deus, em primeiro lugar, por ter permitido vocês a galgarem isso, né? Porque a gente não consegue nada sem ajuda espiritual, sem a força de vontade e sem a bênção de Deus, né? Eu acredito muito nisso, creio nisso, né? Com certeza. Essa semana eu até participei de uma preleção lá no Ceodonte, agradeci o efetivo lá, e até falei que quando a gente chega soldado novo, recém-formado numa unidade, cria aquela expectativa na tropa toda. Uhum. Que é esse cara aí? Qual é que é dele? Tal, será que é um bom polícia, tal, comprometido? E aí, isso acontece em todas as graduações, quando você passa a cabo, quando você chega a sargento. E aí, qual é que é agora? Será que vai subir para a cabeça? Mas assim, deve ser... Cria uma expectativa. Deve ser triste, assim, triste, né, que eu digo. Vocês fazem amizade no quartel, aí tipo assim, não é triste, assim, vocês são super unidos, tal. Aí cada um vai indo pra um caminho. Aí às vezes você fica tipo 10 anos sem ver o cara e de repente você encontra, fala, o que você vai fazer da vida? Onde você foi parar? Mas essa amizade a gente carrega pro resto da vida. Como se tivesse visto ontem. Mas tem gente que às vezes você não viu nunca mais. Mas às vezes e volta, a gente volta. E o dia você vai mandar uma mensagem pra pessoa, ele vai responder como se tivesse falado com você um dia anterior. Assim. É interessante. Interessante. É muito legal essa característica que a gente tem na formação militar. Convivendo sempre, todo dia, né? Fica os 4 anos juntos, aí de repente cada um vai para um lado, um vai para Campinas, outro vai para São José. Não sei o Por exemplo, a nossa turma, a gente sempre se reúne, né? Todo ano, entendeu? Uma reunião pelo menos por ano, todo ano, desde 87. Né? Vocês também, da mesma forma, né? Então vocês Só fala disso. Vocês têm amigos e colegas que da escola dos soldados. Sim. Vocês se encontram aí, né? Encontro de turma de soldados. Acaba sendo assim que o ciclo de amizade de vocês, a maioria dos amigos devem ser da corporação, né? E é natural isso. E tem um detalhe, né? Não sei, eu gostaria da opinião de vocês, né? A primeira formatura é marcante, não é? Não é diferente, não é? Você tem essa agora de oficial. Para mim foi a mais emocionante, assim. Acho que eu chorei do começo ao fim, porque na minha cabeça, além de ser isso que o senhor falou em relação ao que Deus permitiu que aquilo acontecesse, sim, dentro da gente que segue soldado, cabo, vai para a escola de sargento, passa por tudo aquilo, estar ali no pátio do Barro Branco, numa formatura que o Félix, não tem mais nenhuma formatura pra gente fazer. Então, a gente fez todas as escolas, todas as graduações, passou por todos os postos, estar ali... Mas tem o CO ainda, hein? Tem o mestrado ainda, tempo. Né? Daqui a pouco um de vocês aqui vai ser chefe do Ceodonte, hein? Escreva o que eu tô falando, hein? Então, tem que fazer o CO, né? hein? Tem CO. É mais emotivo, assim. Então, essa foi a que mais mexeu comigo. Estar ali é algo que não passa na cabeça tão fácil, tão perto, tão próximo, né? Ainda mais você tá na carreira de sargento, você tá pensando quando eu vou ser a segundo, aí eu faço um caso, aí quando eu vou a primeiro. Então, na minha cabeça, o que mais mexia é que eu sou hoje, eu tenho ainda 12 anos para me aposentar. Mas eu só seria segundo tenente, que é o que eu sou hoje, daqui 12 anos. Então, Deus permitiu que eu fosse 12 anos antes, tenente. Então, essa muito formatura para mim foi o mais emocionante em razão disso. Eu sei o tanto de sacrifício que existiam naquilo, mas a gente passou por todos. E aí, você tem quantos anos? Eu tenho 38. 38. Quanto tempo você já tá na polícia? 19 esse ano. Quase a vida inteira, gente. A vida inteira. Mas é isso mesmo. É isso, então. Maravilhoso. Por isso que dá essa emoção também, aquela vida dedicada. A gente estava conversando nos bastidores um pouquinho, né? E aí você falou que na turma lá são médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que fizeram com vocês, né? Mas eu vou chamar aqui o colega, como é o nome do colega? Habib, Tenente Habib. Tenente Habib, é médico? Médico. E ele era praça? Soldado, do 01. Olha que bacana. Esse eu fiz questão, eu procurei no primeiro dia do Barro Branco, o Félix eu já tinha encontrado por mensagem, que eu queria conhecer os dois, porque eu sei a dificuldade que é estar no dia a dia do operacional e conseguir fazer uma faculdade. E aí eu fui atrás desse Habib, eu falei, foi tão difícil eu fazer odonto, conciliar o bombeiro com o odonto, você fez medicina, eu queria muito te conhecer. Olha que bacana, cara. É uma vitória, era um guerreiro. Você falou que o Derrite mandou uma mensagem para ele? Sim, na formatura o capitão Derrite juntou nós 3, né?
E falou exatamente disso, para enaltecer o soldado que muitos hoje entram para... deixa eu ver o que eu vou fazer depois, eu vou prestar outros concursos, eu vou aqui só me estabilizar, ou é trampolim. E realmente aqui você pode crescer aqui dentro. Pode conseguir fazer várias coisas e crescer aqui dentro. Não precisa usar o concurso da polícia como cabide de emprego, não é isso. A polícia, ela te abre muitas portas e consegue crescer aqui. Ele quis enaltecer exatamente isso, né? Seguiu todas as carreiras e hoje um médico, 2 dentistas. Bacana, né? Dentro da Que polícia. veio lá, soldado, cabo, sargento. É. Mas olha, que alegria, que parabéns, né? Puxa vida, isso é fantástico, né? Essa mensagem que vocês estão passando aqui para os nossos policiais aqui da capital, né? Do interior, né? Você é do interior, né? Cidadão que está aí, né? Quer entrar para a polícia? Entre, é uma carreira brilhante. Vá, não desista dos seus sonhos. Aqui, ó, 2 testemunhas aqui de que foram, fizeram, venceram e parabéns para vocês. Obrigado. Isso é um orgulho danado. Eu tô assim, adiante. Difícil, né, alguém entrar e desistir no meio do caminho. Às vezes tem muitos que... Se você quer desistir... você Do tem quê? Da carreira. Pé de Tipo baixo. assim, então, mas você tem que justificar? Não, chega lá, um papelzinho desse de pão aqui, ó. Eu não quero mais ser policial. Não, bom, se ele fez o curso, ele vai ter que pagar, né? Lógico, se ele entrou, fez o barro branco. Eu entrei e tal, mas não quero mais. Fiquei lá 4 Paga o anos. curso lá. que você fez, minha filha. Pensa o que Quero é. desistir. Não, é só pagar o que o Estado investiu. Você vai lá... Eu achei Antigamente que a gente pegava a folhinha amarela, não era? Tinha que justificar, tipo, sei lá, tinha que justificar super, por que você não quer mais. Você tem- Claro faz que um vão concurso. conversar com você. Muita gente vai tentar te convencer a não isso, né? É. Às vezes é uma escala que não Olha, tá bom, um lugar mas a ruim, gente então não vamos te vê ajudar, isso, vamos né? daqui, vamos Não, dali. tem muitas histórias. As suas são fantásticas, né? O do astronauta Marcos Pontes também é fantástico. Não sei se vocês já viram Acompanhei. a palestra dele, né? Ele fez o curso técnico Senai lá em Bauru. Fez o Senai lá em Bauru. E ele queria ser piloto. Aí o pessoal falou, ele ia fazer estágio lá nas locomotivas lá em Bauru. Porque ele fez curso de elétrica e ele ia lá fazer. Aí o pessoal falou, que você tá com esse livro de baixo? Falou, não, é que eu quero ser piloto e tal. Esquece, meu, você tá com a mão cheia de graxa, você quer ser o quê? É o que você falou. Aí ele foi cabisbaixo lá pra casa, né, tal. A mãe dele falou pra ele assim, você tá assim? Eu não vou prestar mais, não. Acho que o negócio não vou conseguir. A mãe dele falou pra ele assim, você vai fazer 2 coisas na sua vida. Se você tiver que fazer algo, faça e faça um pouquinho melhor. E segundo, nunca desista dos seus sonhos. Se você voltar aqui de novo, você vai apanhar de vara, mas você vai passar, não desista. E ele levou a bandeira do Brasil para a estação lá, não foi para a estação espacial, né? Ele fez um voo lá espacial, né? Levando a bandeira do Brasil no espaço sideral, né? E hoje é o que é. Entendeu? A história dele é muito bonita. E vocês também têm essa história de superação. Isso que é bacana, né? Trazer. Porque não foi fácil. Foi fácil, Félix? Fácil não. Hã? Não é Foi fácil, não. Rafael? Não. Hã? Não é fácil. Mas vocês estão aqui para contar essa história, né? Essa mensagem que vocês estão nos contando, ela nos traz assim, muita satisfação, né? E que você está demonstrando para os nossos policiais que tudo é possível. E assim, tem que ter muito foco, objetivo, resiliência, porque eu acho que quando você está inserido ali no meio, muita coisa externa, se você se deixar se abalar, vai fazer você querer desistir, né? Sim, A distância, a família, os filhos, então você tem que ir firme ali no objetivo para conseguir, né? Sim, senão não E chega a família lá. toda alinhada, as coisas dão certo. Né? Tudo conversado antes, explicado como vai acontecer, as dificuldades que provavelmente a gente vai passar junto. Isso ajuda. Na hora que fala, tá bom, pode ir que a gente tá junto aqui, eu sei como vai ser. Ou quando também fala, não, espera um pouco, não tá na melhor hora. Esse é um discernimento que tem que ter, né? Tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado, aí tudo dá certo. Bacana, né? E assim, qual que foi um fato marcante, né? Com uma situação desafiadora que vocês tiveram, tanto na carreira de praça, né? De bombeiro, quero saber de bombeiro. Sempre pergunta. Tá bom, de dentista. E de polícia também, vai, né? De praça marcante, assim. Ou mesmo o preparo para o concurso, né?
Isso também foi uma situação marcante para vocês. Então, fala um pouquinho da experiência de praça, né? Marcante na carreira de vocês, né? Durante o período que vocês estiveram na atividade operacional e também do ponto de vista desse desafio que vocês vivenciaram, né? Vamos lá, começando aqui pelo Félix. De praça, uma ocorrência, contar uma ocorrência? Conta uma boa aí. Vamos lá. Eu amo esses bastidores. Ela se diverte. Eu estava em patrulhamento, em 2 policiais numa viatura pequena, que é o rádio patrulhamento, atendimento de ocorrência do 190. Não era o Só pode Cuquinha, 2 não é? policiais na viatura? Motorista? passageiro? Geralmente o 01, né? 01, que é o atendimento 01. do Copom, né? São Só 2. dois. São 2. E a gente avistou um roubo de veículo. Isso é. Aí a gente começou a acompanhar, que a gente viu de longe, a gente acelerou a viatura, eles notaram a gente se aproximando, eles entraram no veículo e começou a fuga, Perseguição. o acompanhamento. Comprei. E aí numa esquina tinha um outro veículo parado e a gente atrás do veículo. E quando a gente passou, esse outro veículo que estava parado na esquina entrou atrás. Uhum. E era a cobertura. É tipo comparsa, né? E a gente estava entrando no Cobertura. comparsa. É. O Dá pra comparsa. entender, né? Na linguagem do civil. Civil. O comparsa. Isso. Tá criando um filminho, E a né? gente entrou numa via expressa, lá em Campinas. É como se fosse a Marginal Tietê aqui. E não tinha saída, Norte-Sul, não Norte-Sul, leste, Norte-Sul lá, né, que eles falam. É uma que vai para Souza, ali. Sim. Agora me fugiu o nome. Barão Geraldo lá, não. É, para Barão É o Geraldo. tapetão que o pessoal fala. Exatamente. É. Aí o veículo entrou atrás. E aí o cara de trás começou a atirar para frente, né? E os caras da frente começou a atirar E vocês no meio? para Atrás. trás. E a E gente vocês no no meio meio. e não tinha nenhuma via de fuga, né? Porque aí não tem como um veículo... E outra, eles estavam com um armamento pesado, né? Inclusive, assim, a gente ouvia os disparos passando na janela. Não alvejaram a viatura. É o famoso Twin. Só quem é, sabe. O asfalto estilhaçando. Não, a gente vê esse os barulho tiros mesmo, é pegando impressionante. Você que tava dirigindo? Não, eu tava do lado. Eu ia abaixo. Eu tava falando no rádio. E aí, a hora que chegou numa bifurcação, o veículo da frente foi para a esquerda. E o motorista tava dirigindo abaixado a cabeça para Gente, proteger a cabeça. E daí ele foi virando pro lado do veículo, para a esquerda. E aí eu falando para ele, vai para a direita, vai para a direita. E ele não sabia se ele ia atrás do carro ou se ele saía fora. E aí a hora que estava chegando na bifurcação, eu tive que pegar no volante e puxar para ele sair. E aí o outro veículo que estava atrás também foi para a esquerda, porque eles querem sair, fugir. E aí, quando ele foi para a esquerda, eu falei, agora vamos. Entendi. Fez uma manobra, você fez um looping defensivo. Aí ficamos acompanhando o veículo e depois conseguimos prender os caras. conseguiu. Prender os caras. Bacana, hein? E eu lembro que no Gente, mas tudo isso só pra roubar um carro. no fórum, o advogado perguntou pra gente quantos disparos que eles tinham. E aí o juiz levantou, bateu na mesa e falou... você sabe que é uma rajada? E fez... Pois é. Conta aí, falou pro advogado. Conta então. Eles foram presos. Aí, maravilha, Sucesso. hein? Parabéns. Viu? E agora pergunta pra ele aí, ó. É comum isso, eu já tava guardando aqui. Todo mundo pergunta, me conta alguma coisa. Mas até eu consigo responder o inverso à pergunta do senhor, com o preparo do concurso e aí a ocorrência marcante. Porque o preparo do concurso do quadro de saúde são as mesmas etapas para qualquer um entrar na polícia, no soldado ou no oficial. Então, tem o teste escrito, depois vai para o teste físico, tem o psicológico, análise de documento, médico, tudo. Mas isso pra vocês não, né? Sim, também todas as etapas. Ah, Idênticas. E era uma preocupação que eu tinha muito grande em relação ao psicológico isso de ocorrência. Porque eu fiz 18 anos no operacional do bombeiro, então dificilmente você se envolve emocionalmente com aquilo.
Com certeza, a forma como eu entrei, psicologicamente, hoje é totalmente diferente. Então, essa era a minha preocupação de não mostrar essa frieza, porque todo mundo pergunta, amigos, se via, fala assim, me conta uma ocorrência. Você não se envolve emocionalmente com a ocorrência. Ainda mais trabalhando em São Paulo, 4 anos que eu tava, são muitas. Então, eu sempre me envolvi... Ainda mais no resgate, né? Ainda mais no resgate. Eu já tive cada uma também. Eu sempre me envolvi, isso eu contei até pra psicóloga no teste. E respondo agora como uma ocorrência que marca, eu me envolvo com os contextos. Então, a mais recente que mais me marcou, eu fui para a ocorrência da Barra do Saí, do deslizamento lá. Eu tava lá um dia antes do teste físico do quadro de saúde. Eu tive teste no dia seguinte, eu tava lá. Você era cabo? Sargento. Ah, sargento. Sargento. Ah, já era sargento. E aí, o que lá me marcou é o contexto da ocorrência. Porque uma tragédia, claro, acho que foram 63 óbitos o total, né? Ou 53, não sei. E é trabalho de formiguinha, né? Então, no primeiro dia, o que me marcou foram 2 situações lá. Uma, tava os bombeiros e vai tirando balde de lama, né? Balde com pedra e lama e fazendo aquela fileira de gente carregando, porque você está procurando pessoas, né? E eu já tinha subido no morro lá em cima para colocar umas varetinhas com fita pra gente ficar alguém de segurança, porque se aquela varetinha ou a fita estoura, você sabe que o morro tá deslizando de novo, né? E aí eu tirei uma foto até lá de cima para depois comparar no Google Maps e realmente era cheio de casa. E agora ali era um morro de lama, pra gente ter noção do que tinha antes. E aí tinha um civil, assim, um rapaz do meu lado, e o cara limpinho, e eu de lama dos pés à cabeça. E o cara, sai dali, vem pra cá, sai dali, vem pra cá. E eu começando a ficar nervoso, cara, eu falei, caramba, o cara tá limpinho, só enchendo o saco aqui, né, e tal. Aquele jeito assim, né? Eu cansado. Aí eu fiz assim, senhor, quem é o senhor? Porque nos primeiros dias ainda tinha muito civil ajudando, né? Aí eu falei assim, ô bombeiro, desculpa, é que ontem eu achei minha filha e hoje a gente tá procurando a minha mulher. Putz, você vai falar o quê pra um cara desse? Fala, meu, cuidado, fica aqui no cantinho que deixa que eu tiro a pedra, entendeu? Então, esse contexto no serviço de bombeiro é onde eu mais me sentia útil. E quando a gente saía de lá, saía da área, eram 2 horas cavando, 2 horas descansando, porque outra equipe estava nessas outras 2 horas. Isso às 24 horas eram assim. Aí tinham casas, eu lembro de uma mulher, a casa destruída dela. Tinha um carro virado e uma árvore no meio da sala dela, assim. Ela estava na calçada, na frente da casa, com uma mesinha, fazendo sanduíche natural pra gente. E o marido catando coco nas árvores do outro lado da praia, dos coqueiros lá, e trazendo pra gente, porque a gente estava procurando a família deles. Então, eles não tinham nada, a casa já acabou, não tem nem o que comer no próximo dia. Mas o pouco que tem, ela fez ali um monte de sanduichinho com o que ela tinha e o marido saiu correndo porque eles estavam preocupados com a nossa hidratação. Então, aquilo me mostrou o agir de Deus naquele lugar, porque o pouco ainda é repartido, sabe? Então, esse contexto da atividade fim do Corpo de Bombeiros é o que mexe comigo, não é a ocorrência em si. Achamos quantos corpos? Nem lembro, achamos vários. Mas isso em si não mexe, a gente é treinado para isso, para ter essa frieza, né? Claro. Sempre dou exemplo, um acidente de trânsito, meu pai se vê sangue, ele desmaia, outra vítima. Então, ele vai ter que pôr a mão? Não, mas ele liga, tem um acidente aqui, eu não posso ir lá olhar. Agora, eu não, eu fui treinado para não me envolver emocionalmente, porque eu preciso resolver. Então, ocorrência de bombeiro dificilmente me marca, mas o contexto marca. Esse foi um que marcou bastante. Ah, que belos testemunhos, né? E agora, como dentista, como é que é os desafios aí? Como é que tá nosso efetivo, né, tal, qual é a maior demanda, né, para você? Claro, você tá lá na UIS, é diferente de você que está no setor odontológico, né? Que é um grau já de recurso, uma especialização, já é um atendimento, né, mais específico. Você está na implantologia, é isso? Implantodontia. Você está junto com o Marangon lá, né? Marangon. Isso. Manda um abraço para ele, tá? Manda sim. Marangon, um abraço aí. Inclusive me atendeu recentemente. Bacana, show de bola. Marangon é gente boa, é gente fina também. Ele é filho de um sargento. Agora é tenente, né? Eu não sei se ele chegou a sub, mas era praça que aposentou. Aí, tá vendo? Então, se não tá na carreira, já esteve, né? Sim. Então, conta aí, como é que é a sua rotina? Agora eu tô atuando na implantodontia, e aí é específico, né? A gente só lida com os casos de implante, emergências de implantes, e tem uma demanda grande lá para a gente
fazer os implantes na turma. Porque às vezes ocorrência, né? Mas não só, né? Às vezes, antigamente tem muito tratamento de canal e às vezes o meu até que durou muito. Eu tenho um problema aqui que preciso fazer um implante e tal. Aliás, eu estou fazendo. Mas durou mais de 25 anos, né? O canal, né? Então, durou bem. Não é? E você lá? Eu fiquei no seu odonte também, fui transferido há 2 semanas para o 20 BPMI. Sim. Então, logo da formatura, eu estava na sessão da periodontia, que é vizinho ao implante. Traduz aí para a turma o que é periodontia. É toda a parte gengival. Sim. Então, retração do de gengiva. Sim, retração, limpeza, tártaro, bolsa parental, e ensinar a escovar o dente. Higiene oral. É na periodontia. Então, foi esse tempo todo, desde a formatura até agora, eu fiquei no centro odontológico e eu acho que foi muito bom para essa fase que eu vivo agora de unidade do interior. Sim. Porque aí conhece a demanda das especialidades dentro do centro odontológico. E pouquíssimos policiais. O tempo que eu fiquei os 4 anos em São Paulo, os 15 do interior, eu nunca tinha ido visitar o centro odontológico. E poucas pessoas sabem o tanto de recursos que lá tem. O policial militar altamente especializado. O público lá de ativos e inativos. Os inativos usam bastante. Os veteranos, sim. Daqui a pouco ele vai ser bucomaxilo. E é uma referência em tudo. Lá funciona ao mesmo tempo. Eu estou na periodontia e eu preciso encaminhar um paciente para prótese. São profissionais altamente especializados e têm recursos. E foi bom saber disso porque aí quem está no interior, como eu agora estou na UIS, também a demanda não são só inspeções anuais de saúde, que precisa ser feito todo ano para o policial, mas tem procedimentos que o policial não tem esse atendimento... Ele não tem condição financeira de utilizar um consultório particular, um dentista particular, e a polícia oferece isso para ele. E oferece com os melhores materiais. O centro odontológico é a mesma coisa. Ele faz ortodontia, ele faz implante, ele faz prótese. Então, tem tudo para ele... Não só como odontologia do trabalho, para estar ao policial funcionando na rua. Sim. E, inclusive, até os auxiliares, eles são especialistas, eles são dentistas, vários... Tem muitos dentistas lá, praças bacana. Auxiliares. Só esperando o próximo concurso aí também, sim, né? E como é que foi o concurso, hein? Ralaram bem? Como é que é? Porque é bem especializado, é bem puxado, né? É difícil. O concurso é difícil, hein? O último foi em 2014. Eita, quase 10 anos. O anterior. O anterior. Em 2014 eu tinha acabado de terminar a faculdade e eu era bem dedicado na faculdade. Eu falei, vai ser moleza. Aí eu fui, prestei e não passei. Não saí nem na fotinha, assim, sabe? Você falou o negócio, tem que estudar mesmo, né? Aí demorou quase 10 anos, né, para sair o outro. Em 2022, Em 2022 o outro concurso. Deixo os nossos agradecimentos aqui ao governador do estado, né, e ao secretário de segurança, né, que afiançaram aí, né, Tarcísio Derrite aí, que homologaram esse concurso que a PM já estava esperando tanto, né? Completaram todas as vagas, todo o déficit. Né? Inicialmente eram para 26 dentistas, fora os outros médicos. E depois ele abriu mais 19 vagas para dentistas também. E aí completou todas as vagas que tinha para... Que ótimo, que maravilha. Dentista. É bacana demais, né? E me diga uma coisa aqui, lá no centro odontológico, acabamos já falando, mas quais são os principais serviços oferecidos aí? Essa pergunta e depois uma dica para quem quer prestar o concurso, tá bom? Boa. Lá é um centro de referência, atende todas as especialidades, implante, periodontia, tratamento de canal, coroa, próteses, ortodontia, né? É como se fosse o céu do céu odonte. Das prefeituras. Sim. Das prefeituras. E as UIS, que ele está numa UIS, por exemplo, né? Unidade Integrada de Saúde. Unidade Integrada de Saúde. Para a prefeitura, é como se fosse as... UBS, Unidade Básica de Saúde. Então, lá onde ficam os dentistas que atuam somente numa área específica, né? E também tem o atendimento 24 horas, que é plantão de emergência, que é muito importante, né? Para a situação que o policial
às vezes até em serviço, sofre um acidente, né, de viatura, Isso é importante ressaltar, porque são 24 horas e ativo, veterano, Sim, e até de outros estados. tá lá já à Né? Até de outros disposição. estados estão fazendo curso aqui, né? Sim, Policiais de outros estados, que às vezes estão fazendo curso Então, aqui. eles são adidos a alguma unidade, de uma né? unidade, né? Então atende também. E também é importante os casos de que o policial se acidenta em serviço e precisa de um atendimento, ele é tratado até com uma certa prioridade lá, porque tem uma grande demanda, então tem uma lista de espera. Sim. Então, de repente, o policial precisa fazer um implante porque ele perdeu aquele dente numa ocorrência, num tiro. A gente tem paciente que, num acidente de viatura, né, teve que reabilitar. Ou numa troca de tiro, tomou um tiro, perdeu, né? Tem que reabilitar e é tratado com prioridade esses casos. Importante. Entendi. Show, né? E aí, Bianca? Pensou que era tudo isso? Não. Ai, eu amei. Passou rápido aí a Passou entrevista, rápido. né? Passou rápido. Papo bom. Papo bom, né? Foi. A gente já está caminhando para o fim, mas eu gostaria, assim, de qual conselho que vocês dariam, né? É uma mensagem. Uma mensagem para o policial, né? Que é soldado, cabo, Acho que assim, sargento. o maior aprendizado que vocês tiveram, que vocês podem deixar pra... Porque às vezes o pra pessoal quem tá tá lá chegando. na barranca do rio, como eu costumo dizer, né? Fala, pô, será que compensa eu sair daqui, prestar um concurso desse, né? Porque as pessoas têm que acreditar no sonho. Sim. Né? Vocês estão provas vivas disso. Acreditar no sonho, não desistir. Ir em frente, superar os desafios, os obstáculos. Né? Qual conselho você daria, tanto para o praça, quanto para aquele cidadão que quer prestar também o concurso? Né? Porque vocês têm colegas Sim. que vieram do mundo civil, né? Mas vocês superaram esses desafios e que estão dando esse exemplo aqui para quem era cabo, para quem era sargento, para quem era soldado. Vamos conversar aqui pelo Rafael primeiro. Ele estava aqui ensaiando, né? Falei, deixa eu ver o que será que ele vai responder antes. Do mundo civil, eu acredito que hoje na odontologia, a condição financeira, salário, estabilidade, progressão de carreira, a gente não encontra no mundo civil se não sentar numa cadeira lá das 7 da manhã às 10 da noite e todos os dias, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. E mesmo assim, você vai ter seus 80 anos e está trabalhando no consultório. Então, a odontologia em si, para quem está totalmente no mundo civil, vir para o militarismo só tem a agregar em relação a tudo. Ao planejamento da vida, para ele poder se organizar financeiramente, pessoalmente, família, mulher e tudo. Então, eu só aconselho. E para o praça, é exatamente o que o senhor falou. Tem que ter um objetivo, tem que ter um sonho, não enxergar a polícia como um obstáculo. Eu acho que a polícia, tudo que eu tenho na minha vida hoje, foi planejado em cima do que a polícia me deu e não do que a odontologia me deu. A odontologia são os aléns que foram surgindo, mas a minha vida é totalmente organizada em cima do que a polícia me deu. Se eu sou casado, é porque eu entrei na polícia. Se eu tenho filho, é por causa do salário da polícia. Então, a polícia nunca foi um obstáculo. O amor que você tem pelo que você faz, vai ser médico, vai ser fisioterapeuta, vai ser psicólogo, vai ser dentista. A polícia abre várias portas e ela incentiva essa especialização. Então, eu acho que tem que estudar. O tempo vai passar a gente assistindo o celular lá, uma série, ou indo para algum lugar estudar. Tudo dá jeito. Eu não posso pagar, tem faculdades públicas, tem financiamentos, tem formas de se conseguir as coisas. Né? A gente não pode ter desculpa para não conseguir, né? Bacana, hein? E aí, Félix? É isso aí. Querer não é poder. Querer é o primeiro passo para você tomar uma decisão. Aí quando você toma uma decisão e você decide, você determina aquilo para sua vida, aí dá certo. Sempre professor de cursinho fala, a gente tem que estudar, não para passar, a gente tem que estudar até passar. Eu concordo, mas eu só passei a hora que eu determinei. Falei, não vou estudar até passar, não, eu vou estudar para passar. E eu acordava 4 horas da manhã e estudava até 2 horas da manhã, e aí dormia 2 horas, 3 horas, às vezes cochilava em cima do caderno, mas porque eu falei, não vou estudar até passar, vou estudar para passar. Fui lá e passei.
Porque tá lá. O edital tá lá, a academia tá lá, as faculdades estão lá. É só ir lá e pegar. Olha que bacana. Tá vendo? Tá Demais, vendo aí, lição- Novinho? Tá lição vendo de aí, meu vida, amigo? né? Tá vendo, minha amiga? É isso aí. Você que tá entrando na polícia agora, tá saindo aí da terra dos Morros Ardentes, né? Daqui a pouco tá no 01. Olha aqui, ó. Todos passaram aí no 01, término e início, Dá pra passar. e vai que você consegue. Não desista nunca dos seus sonhos. Vá atrás dos seus objetivos. Não é, Rafael? Não é, Com Félix? certeza. Isso aí, com certeza. Que alegria, que bacana. Pô, foi show de bola, né? Isso não é um prazeraço, né? Ô, Bianca, as suas considerações aí, suas perguntas finais, ela sempre tem uma última perguntinha para fazer. Uma cartinha na manga. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que esse episódio falou muito, né, dessa história de Superação. superação, inspiração, de você correr atrás, que dá pra conciliar. Porque a gente tem a mania de olhar só pra si, ai, como a minha vida é difícil. Nossa, os meus problemas são maiores que os de todo mundo. Nossa, parece que tudo pra gente é pior. Mas a gente vê que as outras pessoas também têm as dificuldades e conseguem, por que a gente não vai conseguir? Sim, Tem que batalhar, Muito né? bem. é isso aí. Tem que Querem batalhar. falar mais alguma coisinha? Temos mais uns 5 minutinhos aí, tem 1 minuto para cada um aí. Só agradecer a Mensagem oportunidade. final, Rafael. Agradecer o convite, a oportunidade de expor isso, porque eu vejo todos os profissionais que eu atendia no Seu Donte e na UIS agora, eu falo, acredito, o senhor era sargento, o senhor era praça, tá fazendo aqui, deixa eu ver sua camiseta, é mesmo, é tenente? E realmente é um orgulho interno, e esse reconhecimento dessa oportunidade da gente estar aqui conversando hoje, contando um pouco só da nossa história, é uma honra mesmo. Eu agradeço a oportunidade e espero que realmente sirva para motivar quem tá lá achando, Com não sabe se é certeza. esse o caminho. Com certeza é. Claro. Fé em Deus que tudo dá certo. Aí, Félix, mais 1 minutinho para você. Muito obrigado pela oportunidade, o convite. É uma honra enorme estar aqui com vocês. Foi muito legal. E acho que vale a pena mesmo. Acho não, vale a pena. Vale a pena. Tem que correr atrás. Prestar para soldado valeu a pena. Para sargento foi um pouco mais difícil, mas valeu um pouco mais a pena. Para ser oficial foi um pouco mais difícil, mas Sim, quanto mais difícil, mais vale a pena. A gente tem Sei. que correr atrás. isso aí. Parabéns para vocês, tá? Tô orgulhoso, viu? Tô orgulhoso mesmo, no fundo do coração. Para mim é uma alegria muito grande a gente contar essa história de superação. Quando eu estive lá, eu falei com o Michel, né? Falei com o Ogata. Falei, não, tem que trazer os meninos aqui pra gente... Bater um Lembra que eu papo, comentei pra né? você? né? Foi. Falei, eu quero trazer os 2 dentistas que eram praças e que tem uma história para contar, né? Eu vou chamar o nosso amigo, o médico... A Bibi. Bibi, você vai ser o próximo convidado aí. Dentro em breve nós vamos ouvir a sua história aí também, né? Tá no interior, né? Araraquara, se não me engano. Mas nós vamos solicitar aí a sua presença e espero que você aceite o nosso convite aí também, né? Isso é muito bacana, show de bola. Eu adorei, fantástico. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Isso realmente demonstra que tudo é possível. Sim. Obrigado. Obrigada. E aquela vamos. mensagenzinha final importante. Curta, comente, compartilhe, divulgue o nosso podcast, segue lá no Instagram, @propmsp, né? E no YouTube? Tem os cortes. No YouTube também, para assistir na íntegra todo o nosso episódio. Instituto ProPM. Sim. Só procurar lá no YouTube, Instituto Sim, ProPM, vai estar todos os podcasts lá, todos Sim, os podcasts tem muito nossos. episódio bacana, né? Não só aqui o podcast, mas também o ProPM News, né? Sim. ProPM Informa, enfim, Nosso podcast externo. o nosso podcast externo. Então estaremos lá sempre trazendo novidades, né? Assuntos relevantes, Tudo desse como este aqui, universo da PM, para da falar. saúde. Não só para a gente, dentro da própria polícia, mas também para o cidadão, levando informação, orientação, esclarecimento. E que é possível, né? Quantos colegas aí que vieram de fora aí, quantos foram no concurso? Lembram? O total? De dentistas? 26, depois mais 19. A nossa turma foram 26, e agora a turma que se formou semana passada, foram os outros 19. Então, aí 26 mais 17, porque 2 foram de vocês, né? Não é verdade? É, é isso Obrigado aí. pela presença, viu? Muito Fiquei muito obrigado. contente, tá bom?
olha aí, encerramos mais um episódio do nosso podcast, sua revista digital do Instituto ProPM. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Siga os conselhos aqui da Bianca. Curta. Deixe seu comentário. Quem vocês querem ver aqui Exatamente, também, né? quem quer ver aqui, exatamente. Isso é importante pra gente, tá bom? Pra gente sempre trazer novidade pra vocês, tá bom? Um grande abraço a todos. Instituto ProPM. Amor ao próximo é a nossa vocação. Um grande abraço, muito obrigado.